Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita coisa aconteceu no nosso São Paulo Futebol Clube, muita novidade que eu vou trazer aqui pra vocês. Aconteceu o jogo entre São Paulo e Inter, um jogo muito ruim pra nós São Paulinos, né? Que estávamos esperando um jogo preparatório, né? Um pré-jogo, um jogo treino assim, para preparar o time do São Paulo contra a grande final contra o Flamengo, mas não foi bem por aí que aconteceu e nós tivemos, além de alguns problemas no time do São Paulo, algumas coisas ali que nos deixaram assustados de uma certa forma. Eu estou sinceramente um pouco desesperado. Vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas temos também outras informações exclusivas oferecendo novos contratos, novas negociações agora do São Paulo, do nosso querido São Paulo Futebol Clube, que eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Galera, antes da gente começar, se inscreve aí no canal, é de graça, vai no botão vermelho, vê se você está inscrito. Assim, no momento que você se inscrever, você não perde nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. É só se inscrever e ativar as notificações. E vocês, quando você é inscrito, você estará participando de qualquer sorteio que eu faço aqui no canal. Fiz o sorteio dos 50 mil, vou fazer mais sorteios daqui pra frente. Então, pra não perca nada, fique por dentro dos vídeos que eu vou passar as instruções pra vocês de tudo que tá rolando. E galera, isso agora é um pedido meu pra vocês. Vão deixando o like, vão tacando o dedo no like no vídeo, porque isso também não custa nada, é de graça pra vocês e ajuda demais no trabalho diário aqui, no trabalho do dia a dia, no crescimento do canal. Por isso que eu peço like. E compartilhem, joguem nos grupos, compartilhem onde vocês quiserem compartilhar esse vídeo, sobre tudo. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, principalmente agora, nesse momento decisivo, nesse momento importantíssimo, que é essa final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que nós estamos aguardando demais. Galera, notícia, novidade exclusiva, assim como eu já tinha trazido aqui pra vocês que o São Paulo, né, acredito que a maioria também viu, isso foi bem noticiado, que o São Paulo estava bem encaminhado com a New Balance, em encerrar o contrato com a Adidas e fazer um contrato com a New Balance. Tudo indica que o São Paulo já tem um acordo, já está basicamente tudo fechado com a New Balance por um contrato de 3 anos. A diretoria do São Paulo, a gestão do São Paulo espera não só, né, um contrato, mas um relacionamento com a New Balance completamente diferente do que foi com a Adidas. A Adidas é uma marca gigante, uma marca mundialmente conhecida, mundialmente famosa, né, gigantesca. Todo mundo acho que conhece a Adidas, é impressionante o nível da Adidas, né? Mas com o São Paulo não foi o que esperávamos, não foi até mesmo o que o São Paulo esperava. Uma coisa que era para ter sido de uma certa forma muito boa, maravilhosa, acabou se tornando um pesadelo nas nossas vidas e nas vidas no contrato com o São Paulo, né? Muito ruim. São Paulo está... A diretoria, né, a gestão do São Paulo está traumatizada com a Adidas em questão de fornecimento de artigos esportivos e espera. Júlio Casares e a gestão estão esperando, além de um contrato muito melhor, que não aconteça isso que aconteceu com a Adidas, um bom relacionamento, né? O São Paulo, além dos artigos esportivos, o São Paulo espera uniformes, né? Camisetas, algumas outras coisas temáticas, né? Roupas temáticas, uma coisa muito melhor, porque dá para fazer muito mais. Você tem um contrato ali que você faz você vai fornecer o uniforme, vai estar New Balance no uniforme do São Paulo, beleza. Só que dá para trabalhar o marketing, é interessante para os dois, né? É interessante tanto para o São Paulo como para a própria New Balance, que onde apareça, você não é só no campo lá, não é só no gramado e tal. Aonde você apareça, você pode fazer coisas diferentes, fazer videozinhos, comerciais com os jogadores, fazer um outro tipo de promoção, porque o mundo hoje pede isso. O mundo hoje não dá mais para você fazer aquele contrato, aquela coisa enraizada, né? Aquela coisa mais engessada. Você faz meramente um contrato ali de campo, né? De uniforme e só. Hoje não dá. Hoje você precisa se reinventar, você precisa ser criativo nas redes sociais. Então, uma marca visionária, uma marca que queira trabalhar de uma forma interessante, dá para fazer muito mais coisas, muito mais brincadeiras. Dá para você fazer um vínculo de Instagram dos atletas. Dá para fazer muitas outras coisas que a Adidas não fazia. A Adidas meramente não entregava o uniforme. Então, a diretoria do São Paulo, a gestão espera não só não ter mais problemas em relação aos uniformes, aos artigos esportivos,
como um relacionamento, uma parceria muito melhor com a New Balance do que foi com a Adidas. Estamos falando aí que a New Balance, o São Paulo já está para acertar 3 anos de contrato com a New Balance. Quero que vocês comentem sobre isso. Galera, notícia exclusiva envolvendo o Wellington acabou de sair. Nós soltaram uma bomba de que o Wellington estaria vendido para o CSKA. E aí, do nada, nós temos uma outra informação, uma outra notícia em volta disso, que saiu agora, de que o Wellington não vai, melou a situação, porque o clube da Rússia perdeu o horário da janela de transferência. Teve um problema no horário, não deu tempo de fazer o trâmite. E aí, tudo indica que o Wellington agora vai ficar no São Paulo. Acho bem complicado, né? Acho que o Wellington ele pode sair em uma outra oportunidade, mas aparentemente a venda do Wellington melou. É preocupante a venda do Wellington nesse momento do São Paulo. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque o Wellington ele vinha jogando, né? Nós tivemos uma atuação do Patrick Lanza. Gente, é difícil falar isso, eu quero que vocês comentem, porque a gente entra num assunto muito delicado. Não dá, eu não posso avaliar o Patrick Lanza. Tudo bem que ele já jogou em outras partidas de titular pelo São Paulo, mas eu não posso avaliar o Patrick Lanza pelo jogo que ele fez contra o Inter. Foi um jogo péssimo, horroroso? Foi. Mas eu não posso chegar aqui e falar, Patrick Lanza é o péssimo, horroroso. Eu não posso fazer, porque a gente precisa ver mais do garoto. É muito novo. Foi muito mal? Foi. Não tem como defender? Não. Foi indefensável a partida que o Lanza fez. Uma oportunidade dessa, mas também o time todo foi mal, né? De uma forma geral, assim. E o Lanza fez uma partida muito ruim. O que tá preocupando é o físico do Caio Paulista. Caio Paulista voltou, nós estávamos muito, né, esperando demais ver a atuação do Caio Paulista na volta para preparar, né, para o Caio se preparar para o jogo contra o Flamengo, sendo que ele é o nosso lateral esquerdo hoje titular. Só que aí o Caio fez uma partida abaixo fisicamente, né? Acho que o técnico, eu acho que não dá pra falar do técnico do Caio Paulista nesse jogo contra o Inter, porque o físico dele está debilitado, ele está voltando. E aí, perder o Wellington agora seria um problema. Tudo bem que o Wellington, pra mim, ele tem que ser reserva do Caio Paulista, mas talvez seja um problema perder o Wellington antes dessa final. Então a situação ficou muito esquisita, ficou muito do nada, né? De última hora vem essa informação da venda do Wellington e agora aparentemente melou antes da final. E aí tem essa situação do Patrick Lanza e do Caio Paulista o Caio Paulista não recuperado fisicamente, o Lanza aparentemente não deixando o técnico ali. Então, gente, que bagunça, que loucura, vamos ver. Tomara que o Wellington pelo menos esteja à disposição no banco aí pra final, né? Caso ele fique. Gente, agora não sei mais nada do que tá acontecendo, mas a notícia, a informação exclusiva de última hora é de que o Wellington estava vendido pro CSKA da Rússia e agora não está mais porque teve problema no trâmite do horário da janela deles lá. Então, aí estão falando que melou, o Wellington fica no São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E galera, nós temos uma outra situação, infelizmente, muito preocupante, né? Muito preocupante com o que está acontecendo, que não dá para não falar, não colocar a fala do Riquelme no meio de tanta coisa que a gente vê acontecendo no São Paulo. O Riquelme, ele deu uma fala de que ele falou assim, eu vou falar meio por cima aqui, meio que ele quis, o que ele quis falar, tá? Não são exatamente as palavras dele, mas o que ele quis falar na fala dele, o que ele quis dizer na fala dele. Ele falou assim, ainda bem que eu não nasci, ainda bem que eu nasci 15, eu tive um futebol 15, 20 anos atrás, porque hoje o futebol moderno, ele não dá chance pro meia jogar. Ele falou assim, ó, o meia não fica tanto com a bola. Ele falou especificamente do Sérgio Busquets. Por que os meias não estão sendo, talvez não estejam sendo utilizados, né, hoje em dia? E por que ele acha um alívio aí na carreira dele, que ele chegou em uma geração anterior do futebol mundial? Ele falou, tem meias igual o Sérgio Busquets que... o cara, ele não é meia, né? Volante. É um volante criador, é um volante meia. No caso do Sérgio Busquets. Então aí você não precisa tanto da figura do meia, da criação do meia como ele fazia. Só que o próprio Riquelme falou. Só que o problema, tem um outro problema nisso. Então dá pra entender que o Riquelme, ele fez talvez ele tenha feito uma crítica ao futebol moderno que ele falou. Mas não se nascem tanto os Sérgio Busquets, né? Os treinadores hoje em dia fazem um esquema, eles armam um time achando que eles têm o Sérgio Busquets,
ali, né, disponível, que eles têm um Modric, que eles têm um Kroos, que eles têm um Casemiro, que eles têm um Xavi, um Iniesta, e não funciona bem por aí. É por isso que nós vemos muito o Rogério Ceni, o senhor Rogério Ceni, invertendo, né, jogador, tipo, colocando o Rato na ponta direita, David na ponta esquerda, jogadores, não tô falando especificamente desses, tá, mas a gente vê alguns treinadores colocando jogadores canhotos na direita e jogadores destros na esquerda, achando que eles vão ser o Robben e o Ribéry. E aí o futebol fica feio, fica horroroso, porque na verdade não é que eles estão tentando, não é que os jogadores, às vezes não é nem o jogador que é tão ruim, é que o técnico não tá conseguindo extrair, não tá conseguindo enxergar que aquele jogador talvez não tenha capacidade para aquilo, ou que não seja, né, ou que não esteja pronto para fazer aquilo. E aí nós trazemos para esse problema do São Paulo hoje, que é infelizmente o Dorival tentando inventar. Então, Riquelme, eu discordo da sua fala, porque para mim o futebol que você jogou hoje destoaria. Nós temos um jogador no Brasil chamado Georgian de Arrascaeta, que quando joga faz a diferença. Ele tem até um estilo de jogo moderno, mas ele lembra muito um meia atacante antigo. Quando ele tá com a bola no pé, ele não é um jogador moderno, ele é um jogador craque. Isso é uma diferença que ninguém sabe. Nós vemos o Ganso, que é um cara que até se aproxima um pouquinho mais do seu estilo que o Arrascaeta. O Ganso às vezes dá certo, porque é tanto bagre, é tanto cara ruim, é tanta montagem errada de time, que o Ganso em muitos... Eu não gosto do Ganso, tá? Pela história dele no São Paulo. Eu acho que o Ganso ele poderia ter rendido muito mais do que rendeu no São Paulo, mas isso é uma outra conversa. Mas nós vemos ultimamente bons jogos do Ganso do Fluminense. Marcelo Thuelve, que lá na Europa era lateral esquerdo, aqui ele é meia, ou ele pode ser... O Marcelo aqui ele pode jogar até de goleiro. O nível do Marcelo é que ele não aguenta mais a jogar, mas o nível do Marcelo ele pode jogar de zagueiro, de goleiro, de lateral, de meia, de atacante, de centroavante, pelo nível de futebol do Marcelo. O Marcelo, quando aguenta jogar, ele jogou de meia no Fluminense e ele ganha o jogo. Quando o Marcelo consegue jogar 20, 30 minutos, ele ganha o jogo. Igual o Suárez. Então não é bem por aí esse futebol moderno. É uma questão de qualidade também. É uma questão e é uma questão também dos treinadores saberem fazer. E nós estamos vivendo esse problema agora que me deixa com um sinal de alerta, um desespero muito grande em volta da grande final. Nós temos um jogador que para mim hoje é o melhor jogador do Brasil em atividade. Falo isso sem clubismo, já falei isso aqui antes, que é o Lucas Moura. E o Dorival Júnior, nesse jogo contra o Inter, mexeu na posição do único jogador que talvez ele não pudesse mexer de jeito nenhum, que é o do Lucas Moura. Ele colocou na meia esquerda ali do Nestor. Então isso me deixa muito preocupado. O Dorival, para mim, precisa voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Não está... Sabe, é muito difícil eu chegar aqui e falar hoje do Dorival Júnior, porque eu adoro o trabalho do Dorival, mas parece que ele tá se auto-boicotando. Parece que ele está destruindo o trabalho que ele fez. Ele montou um meio de campo, ele demorou para montar um meio de campo com Pablo Maia e Gabriel Neves. Ele já tirou o Gabriel Neves. Ele conseguiu fazer... Quando ele montou esse meio de campo, ele conseguiu fazer o São Paulo se fortalecer defensivamente falando. E agora ele destrói, né, isso. Ele não consegue montar mais um ataque que ele tinha montado e já tinha dado certo. Agora ele pega o Lucas, que é o nosso melhor jogador, que é a nossa maior esperança, e coloca de meia esquerda. Ele improvisou o Lucas. Então, para jogar com o Luciano, Rato e Caleri, ele colocou o Lucas na do Nestor. Então, isso para mim é uma situação desesperadora. Ele entende que o Rames Rodrigues não tem ritmo, talvez, não tem alguma coisa para ser titular do São Paulo. Outra coisa que me deixa bem preocupado e bem desesperado. Mas, galera, eu já falei bastante disso no pós-jogo, que o Dorival, ele não estou entendendo. Para mim, esse Dorival é um outro cara, daquele Dorival que chegou, que eu tava adorando o trabalho. Não sei por que ele está fazendo isso. Parece que ele tá tentando boicotar o próprio trabalho, coisa para mim que é inconcebível, é inadmissível. Mas vamos torcer demais para ele voltar a fazer coisas boas, né? Para ele acertar o time e colocar os jogadores meramente na posição certa, né? Vamos torcer isso demais porque nós estamos às vésperas de um dos jogos mais importantes dos últimos 20 anos do São Paulo Futebol Clube. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.